E esse ódio, ele existe. De repente você é uma pessoa que tem um monte de inimigo. Isso não é de se estranhar, porque para ser inimigo de uma pessoa, basta com que a pessoa não vá com a sua cara. Você já tem um inimigo aí. O inimigo muitas das vezes oculto que você nem conhece. Até mesmo nas suas redes sociais, pessoas que vocês nunca viram, mas te detestam. E é a realidade do mundo, é essa. O ódio opera. Nós vimos nesse período que teve das eleições o que aconteceu. Famílias sendo divididas, e até hoje está. Familiares que não se conversam. Isso trazendo uma parte desse ódio em relação à política. Agora, o ódio opera em todos os setores. No ambiente de trabalho, na escola, até dentro das igrejas mesmo, nas religiões, enfim. Tem pessoas que odeiam outras pessoas. E não precisa, muitas das vezes, nem de motivo. Basta não ir com a sua cara. Porque o mundo está sendo dominado pelas forças espirituais do mal. Como, por exemplo, eu também. Tem muitas pessoas que me odeiam. Olá, pessoal. Estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, fazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido na Bíblia. E hoje, pessoal, eu gostaria de estar compartilhando com vocês a mensagem que eu li no livro de João, no capítulo 15, a partir do versículo 6. E essa mensagem está dizendo assim: se alguém não permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queima. Aqui nesse versículo, em João 15, a partir do versículo 6, Jesus ele estava dizendo sobre a árvore da vida. E ele é essa árvore. E todos aqueles que estiverem nele e permanecerem nele, irá dar o seu fruto. E as pessoas que não estiverem nele serão lançadas fora e secará. Ele deu um exemplo. E secará. E aí essa pessoa será lançada no fogo. Aqui está falando sobre a pessoa ser lançada no inferno. E ele deu um exemplo. Se nós formos olhar no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, várias vezes ele falou sobre o inferno. Várias vezes ele citou o inferno como um local para onde irá todas as pessoas que não estiverem nele. Todas as pessoas que não estiverem nessa árvore, nessa árvore da vida. E aqui ele fala sobre essa árvore de uma forma com que as pessoas irão serem lançadas no inferno.
E essa é a realidade da vida. Deus, Ele enviou a salvação, que é Jesus. Mas, em grande maioria, as pessoas preferem mais seguirem outros ensinamentos, outros deuses que não tem nada a ver com o plano verdadeiro da salvação. E aqui ele mostra o que acontecerá com essas pessoas que não estiverem nele, que não tiverem compromisso com o Evangelho, que não receberam ele como seu Senhor e como seu Salvador. Se nós formos vermos no livro do Novo Testamento da Bíblia, em Lucas 16, se eu me recordo, é Lucas 16, 23, Jesus estava falando sobre esse local, onde as pessoas irão serem lançadas. Vê lá na sua Bíblia, procura aí, Novo Testamento, o livro de Lucas, capítulo 16, lê o capítulo inteiro, mas pelo que eu me recordo, a partir do versículo 23, Jesus ele estava falando sobre isso. O que acontecerá com as pessoas que não estiverem um compromisso com o Evangelho, compromisso com Deus, com a nova aliança, com Deus verdadeiro. E aqui ele fez esse paralelo aqui, dizendo que essas pessoas iriam serem lançadas, iriam serem queimadas. Uma semelhança ele trouxe do inferno aqui. E no 7 está dizendo assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Pelo outro lado, aqui nós vemos o que acontece na vida de uma pessoa que permanece no Evangelho, que permanece ouvindo e aprendendo, praticando as palavras de Jesus, que é o Novo Testamento da Bíblia, como eu venho anunciado através desse canal. Tudo que essa pessoa pedir, tudo, Deus irá responder. Porque tudo que ela pedir estará sempre dentro de um propósito, o qual será o propósito de Deus também. Por isso Ele irá responder. Tudo será feito. Então, independente do que você venha estar passando, a realidade disso tudo, ela se resume em crer no Evangelho, porque nele existe uma esperança verdadeira vinda da parte do próprio Deus para a sua vida. E aqui, nessa palavra, ele está dizendo exatamente sobre isso. Se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E nisto será glorificado o meu Pai, e que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E é essa a realidade da vida de todas as pessoas que têm um compromisso com o Evangelho. A realidade na vida dessas pessoas que têm um compromisso com o Evangelho de Cristo, como eu venho anunciado com o Novo Testamento da Bíblia, é essa. É essa que você acabou de ouvir aqui nessa leitura. Tudo que você pedir para Deus, Ele irá fazer. Tudo Ele irá fazer, porque estará dentro de um propósito. A sua vida passará a estar dentro de um propósito. E esse tudo, Ele envolve todos os aspectos da sua vida. Por que Ele irá responder? Para que Deus seja glorificado através da sua vida também, através da sua cura, através da restauração do seu casamento, através dos benefícios que você tem muito tempo já lutado para conseguir em sua vida profissional. Deus estará controlando a sua vida quando a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, estiver formado em você. E a promessa é essa: tudo que você pedir, Ele irá responder. O propósito de Jesus era que Deus fosse glorificado através de todos os seres humanos. Mas não foi isso que aconteceu em todas as pessoas. Mas muitas pessoas conseguiram alcançar resposta de Deus, conseguiram alcançar direção certa, um novo sentido para as suas vidas. Muitos alcançaram também. E Deus ajudou essas pessoas a conseguirem aquilo que elas, ao longo de suas vidas, estavam buscando. E através disso, Ele foi glorificado na vida de muitas pessoas. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Todo aquele que recebe o Evangelho da salvação está sobre esse amor, que tem um propósito em suas vidas, em fazer com que o Evangelho venha fazer parte. Todas as pessoas que recebem esse Evangelho estão sobre o amor de Deus. E esse amor envolve tudo, envolve um todo, inclusive a proteção física e espiritual. Deus estará no controle total da vida de todas as pessoas que chegarem ao conhecimento do Evangelho e se colocarem à disposição em querer aprender e praticar o que estiver aprendendo no Novo Testamento. E esse é o amor de Deus, a promessa da salvação, do livramento,
resposta, um Deus vivo, um Deus que irá estar respondendo, te ajudando, te direcionando no caminho certo, não deixando com que todo esse mal que existe no mundo hoje, como eu disse no vídeo anterior, quase todos os vídeos eu falo isso, esse mundo está sendo controlado pelas forças espirituais do mal. E esses são os demônios, com o propósito de fazer com que as pessoas venham andar no erro, viver uma vida completamente fora, ausente desse amor de Deus, da presença de Deus em suas vidas. E a conclusão do plano do inferno é essa, é fazer com que as pessoas venham andar de forma que desagrade a Deus, ao ponto de perderem o plano da salvação e serem conduzidas ao inferno, que é o local que Jesus anunciou que ficariam todas as pessoas que não tivessem um compromisso com a verdade, com Deus verdadeiro, que não estivesse envolvida nesse amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha só, para Jesus foi muito mais difícil do que para qualquer pessoa hoje que recebe o Evangelho, porque ele teve que guardar os mandamentos de Deus, e não era fácil, porque os mandamentos de Deus foram feitos para que as pessoas andassem de forma correta, mas ninguém conseguiu cumpri-los. Só Jesus conseguiu fazer isso. Ele pagou um alto preço para conseguir chegar a cumprir tudo de acordo com o que estava determinado por Deus para todos os seres humanos que não conseguiam, em sua prática, cumprir. E ele guardou todos esses mandamentos e permaneceu no amor de Deus, e permanece até hoje. Tendo-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Todas as palavras que todos nós aprendemos no Novo Testamento e colocamos em prática, é para que a alegria da salvação, a alegria de poder ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus, venha se tornar parte verdadeiramente na vida das pessoas. É esse gozo que ele está falando aqui. Vem estar nas pessoas a alegria, a realização, a satisfação de poder viver uma vida aqui e saber que quando chegar o período em que ela terminar, ela continuará eternamente ainda, pela promessa que Deus fez para todos aqueles que crerem no Evangelho da Salvação. Uma vida eterna, um corpo glorificado. E esse se tornará em um gozo completo para todos aqueles que crerem no Evangelho. E esse alguém, nesse momento, agora, você que entrou agora na internet e caiu aí nesse canal e está assistindo esse vídeo, esse pode ser você. Conseguir ter uma alegria completa na sua vida.
E o 12 está dizendo assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Ninguém tem um amor maior que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Foi isso que Jesus fez. Ele entregou a própria vida dele em favor de todas as pessoas que o receberem como seu amigo, que receberem ele como seu Salvador, como seu Senhor. E o vínculo dessa amizade, dessa união, cria em cada um o processo da regeneração e se tornar cada dia uma pessoa melhor, uma nova versão de si próprio. Esse é o plano de Deus para toda a humanidade. Mas só aqueles que recebem o Evangelho da Salvação têm essa verdade anunciada, que é se tornar uma nova criatura e assim ser considerado como amigos de Deus, filhos legítimos, como eu disse no vídeo anterior também sobre esse assunto. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos ensino. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tendo-vos chamados de amigos. Estou lendo agora o 15. João 15:15. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Todas as coisas que Deus falou para Jesus, e ele ouviu, ele ensinou para o mundo. E todos aqueles que receberem estarão sendo guiados para a vida eterna. O 16 está dizendo: não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos destinei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, se o Evangelho chegou até você, até a sua vida, foi porque Jesus quis se apresentar diante de você. E Ele te chama para que você venha ser escolhido por Ele e produzir muitos frutos. Deis fruto. E assim, tudo que você pedir para Deus, em nome de Jesus, Ele irá fazer. Esse é o propósito. E Ele confirma aqui no 17: isso vos falo, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. A realidade, pessoal, hoje no mundo as pessoas são odiadas, uns odiando os outros, e isso até no meio da sua própria família. O ódio opera com o propósito de destruir a vida sentimental, a vida emocional,
das pessoas. E esse ódio, ele existe. De repente você é uma pessoa que tem um monte de inimigo. Isso não é de se estranhar, porque para ser inimigo de uma pessoa, basta com que a pessoa não vá com a sua cara. Você já tem um inimigo aí. Um inimigo muitas das vezes oculto que você nem conhece. Até mesmo nas suas redes sociais, pessoas que vocês nunca viram, mas te detestam. E é a realidade do mundo, é essa. O ódio opera. Nós vimos nesse período que teve das eleições o que aconteceu. Famílias sendo divididas, e até hoje está. Familiares que não se conversam. Isso trazendo uma parte desse ódio em relação à política. Agora, o ódio opera em todos os setores. No ambiente de trabalho, na escola, até dentro das igrejas mesmo, nas religiões, enfim. Tem pessoas que odeiam outras pessoas. E não precisa, muitas das vezes, nem de motivo. Basta não ir com a sua cara. Porque o mundo está sendo dominado pelas forças espirituais do mal. Como, por exemplo, eu também. Tem muitas pessoas que me odeiam. Pessoas que não gostam de mim. De repente, até pessoas no meu próprio convívio ainda, no meu círculo de amizades, pessoas conhecidas, parentes, amigos, que simplesmente me odeiam. Mas, quando a gente recebe o Evangelho e permanece no amor de Cristo, a gente aprende com Ele a como lidar com essa situação e com essas pessoas também. E lidando de uma forma não desejando o mal para essas pessoas que se colocam como inimigos. Citando agora como, por exemplo, a minha própria vida. Não é odiando também não e desejando o mal. Pelo contrário, eu tenho um caderno que quando eu percebo que tem pessoas que não gostam de mim e às vezes inimigos mesmo do passado ou do futuro ou do presente, e até mesmo aqueles que não me conhecem, que poderão ser inimigos no futuro, eu oro. Um caderno de oração onde está citado essas pessoas aí. Qual a oração? Para que venha cair um raio nelas e matar elas e elas pagarem o mal que desejam a mim com o próprio mal. Não é essa oração não. O propósito é que Deus venha alcançar essas pessoas e dar para elas a oportunidade de receber a salvação. E assim ficar livre dessa força espiritual do mal que comanda essa mente dominada pelo ódio. E é isso, a realidade do mundo hoje. O ódio opera, porque a palavra ela diz que nos últimos tempos isso iria aumentar muito esse ódio. O amor das pessoas iria esfriar no limite zero. Nós vemos nesse período de Natal quantos foram as pessoas que passaram o Natal, em vez de ligar para alguém que de repente te causou mal, mesmo sem querer, ou às vezes da própria família, ligar e se reconciliar. Não, ao contrário, ninguém procurou fazer isso. Em maioria as pessoas querem somente viver uma vida se baseando naquilo que elas acham que é certo, colocando a verdade do lado, que é o Evangelho, e seguindo seus caminhos aí, seguindo o governo do diabo, aquele que governa esse mundo, levando ao povo a andar errado, de uma forma errada, totalmente ao contrário daquilo que realmente Deus quer que as pessoas vivam e andem. Então esse ódio opera no mundo hoje, cada vez de uma forma pior ainda.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Tenha certeza disso. Quando o Evangelho chega até você e você começa a ter uma vida transformada, mudando completamente na forma de uma nova versão de si próprio, que é a versão que agrada a Deus, sem motivo as pessoas irão te odiar também. Porque a verdade que existe em Deus, no Evangelho, ela é ao contrário da verdade que o mundo anuncia. E o governo desse mundo está nas mãos das forças espirituais do mal. Então você irá ser odiado também. Mesmo você recebendo o Evangelho, o mundo irá te odiar. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, Jesus está falando dele, se perseguiram a mim, também perseguirão vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos falarão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. As pessoas que não conhecem a Deus, por isso te odeiam. É o que eu estava falando no meu caderno, no meu livro, que eu tenho um caderno que está se transformando num livro. O nome de pessoas que de repente me odeiam, que me têm como seus inimigos. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. As pessoas que não conhecem a Deus, que não têm um compromisso com o Evangelho, que não se transformaram em uma nova criatura. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. O Evangelho chega na vida da pessoa e faz com que ela comece a enxergar o qual errado ela está vivendo a sua vida. E aí ela começa a mudar as suas atitudes, os seus comportamentos, a enxergar a vida de uma forma diferente, aonde Deus passa a estar dando uma direção para ela. E ela irá conseguir enxergar o pecado que existe no mundo hoje, as coisas que desagradam a Deus. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Olha só o que Jesus estava falando aqui. Ele veio, fez um monte de milagres, viram as coisas que eles estavam fazendo, eram coisas assim que somente uma pessoa
que tivesse uma ligação com Deus, com uma força suprema, conseguiria fazer, mesmo tendo visto ele fazer as obras que ele está falando aqui. As pessoas odiavam ele. Não só a ele, como também passaram a odiar o próprio Deus também, porque não aceitavam que vinham de Deus aquilo. E aquele que odiava Jesus estava odiando o próprio Deus. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Sem motivo. As pessoas odeiam uns aos outros, muitas das vezes. E principalmente quando se trata do Evangelho. Tem gente que rejeita tanto o Evangelho que só de ouvir já fica com ódio, com raiva. Sem motivo algum. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. Isso aconteceu. Jesus enviou o Espírito da parte de Deus, o Espírito separado, o Espírito de Deus. Muitos conhecem como Espírito Santo, que é o Espírito separado, o Espírito da parte de Deus. Foi enviado, que é o Espírito da verdade, que é a palavra do Evangelho da salvação hoje, no nosso tempo. E ele procede de Deus, e ele dará testemunho de mim. Quando vocês ouvem o Evangelho sendo anunciado por alguma pessoa, ele estará dando testemunho de Jesus. Como, por exemplo, esse canal. Vocês estão vendo várias mensagens do Novo Testamento como prioridade aqui nesse canal. Testemunho, exemplo de coisas que Deus tem feito. O Evangelho sendo anunciado para as pessoas através desse canal também, como testemunho da verdade. E vós também testemunhareis, porque estais comigo desde o princípio. Quando você conhece a Jesus, tem um começo, tem um encontro com Ele, a sua vida irá gerar um testemunho também. E através da sua vida, outras pessoas poderão conhecer também quem é o Deus verdadeiro. E é isso, pessoal, que é o puro Evangelho da Bíblia. O Espírito de Deus sendo anunciado de graça, gratuitamente, para toda a humanidade. O Evangelho simples, o Evangelho puro, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do Novo Testamento da Bíblia. E é essa a mensagem de hoje para vocês. Eu gostaria que vocês meditassem nesse Evangelho de João, capítulo 15. Leia o Evangelho inteiro. E depois também leiam Lucas 16.
E esse, pessoal, é o vídeo de hoje. Eu gostaria de estar desejando a todos vocês que até aqui vêm acompanhando esse canal, vêm assistindo os vídeos, um excelente final de ano. Que Deus venha estar dando o ano abençoado para vocês todos em 2023. Que tudo de bom venha acontecer para vocês em 2023. Porque a realidade do mundo, que é a realidade totalmente ao contrário à de Deus, a realidade do mundo mostra o que realmente nós estamos vendo acontecer. Só tragédias, desgraça. Cada ano que passa vai ficando pior. E 2023 não será um ano bom também. Porque, de acordo com o calendário de Deus, de acordo com o livro de Apocalipse, que tem que se cumprindo ao longo do tempo, tem que se cumprir muitas coisas ainda. E o que está para vir em cada ano será cada vez pior. E 2023 será para muitas pessoas também um ano muito difícil. Porque as profecias bíblicas, elas estão se cumprindo. Mas, como nós lemos aqui no Evangelho de João 15, para todas as pessoas que receberem o plano da salvação, que receberem a mensagem da verdade, e ouvir e praticar, tudo irá ser diferente. Porque no momento que você estiver passando por dificuldade, você irá pedir ajuda e Deus irá te ajudar. Isso é um fato real. Porque o Espírito de Deus, ele tem um compromisso com todas as pessoas que recebem o Evangelho da verdade e ouvem a palavra de Deus. E a proteção virá sobre a sua vida. Tudo que você pedir, tenha certeza que estará dentro do propósito de Deus também. Então, que 2023 você venha conseguir enxergar aquilo que os teus olhos não estão conseguindo ver. Que Deus, ele preparou de melhor para todas as pessoas que chegarem ao conhecimento da verdade do puro Evangelho da Bíblia. E essa pessoa pode ser você. Então eu gostaria de estar desejando um feliz ano novo para todos que têm acompanhado esse canal. Tá certo, pessoal? Então, a mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um feliz ano novo. Tchau!